Boa noite a todos. Cumprimento os demais colegas, ao nosso presidente, aos que nos assistem aqui na plenária, aos que nos assistem em nas suas residências, o meu boa noite. Bom, o meu primeiro ofício é solicitando informação acerca do processo seletivo que foi realizado no mês de julho para a composição do cargo de assistente social do CRAS e do CRES, que divulgou o cargo de assistente social para 40 horas. Lembrando que a Lei 022, na referida Lei 022, o cargo ele compete para 20 horas. Eu gostaria de informação da responsável da pasta, como que ela vai fazer para poder pagar, né? E como que vai funcionar essa questão da contratação desse profissional, visto que a 022 fala que a carga horária desse profissional é de 20 horas, e o que ela colocou no processo seletivo é de 40 horas. Nós votamos, né, estava em votação ainda, enquanto estava tramitando uma modificação da Lei 022, ele ainda estava tramitando, existiu-se um processo seletivo, aonde contratou-se com uma carga horária e um valor de salário que não era competente ao que estava descrito na lei. Então, eu gostaria de esclarecimento da responsável pela pasta da assistência social acerca dessa contratação desse profissional a nível aí superior. Bom, o meu segundo ofício, eu solicito uma melhor iluminação ali na rua Frederico Ogione. A rua, à noite, ela fica muito escura, então eu gostaria que, se pudesse, né, solicitar aí uma melhoria na iluminação daquela rua ali. O meu terceiro ofício seria um cronograma que me informasse, que me encaminhasse um cronograma ou que divulgasse esse cronograma para coleta de lixo e dos entulhos. Então, assim, a gente vê que a nossa cidade, ultimamente, tem ficado, principalmente aqui, a gente saindo aqui, a gente vê, né, tem muitos entulhos na rua. Eu não culpo essa questão da administração, mas eu acho que se nós tivéssemos um cronograma com o horário de coleta e os dias para coleta também dos entulhos e do lixo, e que, caso o cidadão coloque fora desse horário ou do prazo, que houvesse aí uma multa, eu não sei, mas, assim, eu gostaria que fosse para mim encaminhada, é uma sugestão que eu faço, de um cronograma para coleta tanto dos horários do lixo e para os dias específicos para que fossem colocados os entulhos e os mesmos fossem recolhidos, para que a gente não tivesse aí a cidade da maneira que ela se encontra aí. Bom, o meu quarto ofício, eu solicito à Vigilância Sanitária um relatório de como estão as condições de atendimento aos munícipes nas unidades de saúde, de todas as unidades de saúde. A gente tem, eu tenho recebido muitas reclamações que os ambientes aos quais os nossos funcionários estão trabalhando está extremamente sujo. E eles estão sendo obrigados, muitas vezes, a limpar para que possa ofertar o atendimento à população com dignidade. Então, assim, a gente continua ainda, foi um ofício feito lá atrás por mim, solicitando agente de limpeza. A gente continua ainda com problemas com a limpeza das nossas unidades. E, às vezes, quando o funcionário se recusa a não atender, a não realizar o atendimento, o funcionário ele é taxado que está fazendo corpo mole, que isso não é um impedimento para que o funcionário não atenda. Então, eu acho que, assim, o mínimo que a gente precisa, pelo menos, ter é dar dignidade aos atendimentos que o município oferta aí.
Então, as unidades continuam muito sujas, com muita sujidade. São José, então, continua ainda um caos. Eu acho que eram os funcionários que estão limpando, não tem um funcionário específico, não. O meu último ofício é esclarecimento por que está essa rotatividade de funcionário. Os munícipes acabam não tendo uma referência a quem direcionar. Vamos marcar uma ultrassom. A quem eu procuro? Qual é o funcionário responsável? Vou marcar um exame laboratorial. Qual é o funcionário responsável? Qual é o horário de atendimento? Aonde eu me encontro? Então, assim, não é somente esse. Às vezes eu vou marcar um exame de alta complexidade, fica jogando o paciente para lá e para cá igual um ioiô. O paciente, às vezes, fica ali 1 dia, 2, 3, às vezes, para poder marcar um exame que, às vezes, é tão simples. E ainda continua o critério que, para alguns, consegue, para outros, não. Então, assim, que a gente possa... eu queria esclarecimentos, reforço aquilo que eu havia pedido no ofício, na sessão anterior, e, assim, gostaria de saber, elencar, que os funcionários fossem, pelo menos tivesse um informativo. Marcação de exame, marcação de ultrassom, que não seja específico os exames, mas que tivesse um informativo quais são os funcionários responsáveis, ou que tivesse um recepcionista, né, e intercalasse, porque a gente chega ali na Secretaria de Saúde e em alguns outros setores também, mas mais ali na Secretaria de Saúde, você não encontra o funcionário. E o mais difícil, a gente tem que ter como exemplo, porque a secretária, que é a secretária de Saúde, ela também não se encontra. Tem 2 semanas que a secretária de Saúde vai procurá-la na secretaria, ela não encontra no setor. Então, eu gostaria de saber se ela está de atestado, se ela não está de atestado, qual o motivo do afastamento, porque se é de direito dela afastar, que ela afaste, mas que o município seja comunicado, que essa Casa de Lei seja comunicado quais os motivos e por que ela não está cumprindo. Então, ela não pode cobrar dos funcionários aquilo que ela não é exemplo. Muito obrigada, são esses os meus ofícios e gostaria que todos fossem deferidos.